Bom, esse é o quarto vídeo da série A Psicologia Social Explica Bolsonaro. Eu recebi uma mensagem de um querido amigo que estagiou com a gente na Casa da Esperança logo que se formou em psicologia, muitos anos atrás, o Luiz Madeira. Queria mandar um abraço para ele. Queria aproveitar a situação pública aqui para convidá-lo para a gente fazer uma live sobre o assunto, resumindo tudo que eu estou dizendo. Ele teve algumas experiências e o assunto o interessa também, esse assunto de controle de comportamento através de religiões e seitas e cultos. E eu estou convidando aqui publicamente o Luiz para criar conteúdo comigo, fazer uma live sobre o assunto, talvez. Esse esforço que eu estou fazendo é mais para trazer um pouco de inteligência, de conteúdo técnico para a discussão, e a gente não ficar só no achismo. Eu acho que Bolsonaro não presta. Eu acho que Lula não presta. Eu acho que isso não presta. Mas do ponto de vista do efeito da participação nesses cultos, a personalidade, cultos políticos, Porque como a gente viu nos vídeos anteriores, um culto não precisa ser só religioso, tá? A gente tinha parado em restrição ou controle da sexualidade, A gente falou um pouco da Maris Alves e tudo mais. Passamos por todos esses tópicos falando de como eles se aplicam a seitas e cultos religiosos, e aí fomos explorar o lado político da coisa. E aí eu estou focando bastante no Bolsonaro, mas é importante lembrar que não é só o Bolsonaro, não é só o bolsonarismo que é um culto político, tá, gente? De vez em quando surge um culto político em todas as partes do mundo, tá? O livro que eu mostrei para vocês no começo é The Cult of Trump. Eu estou falando do culto a Bolsonaro, Mas existem cultos políticos de esquerda também. Tem gente até hoje que, inclusive, impulsionado pela radicalização política do Brasil, termina indo para a extrema esquerda. Eu tenho uma pessoa muito querida e próxima também, que anda se identificando com as posições do PCO, que é um grupo político extremo de esquerda, que é a favor da liberação das armas, é a favor das pessoas fazerem revolução. Em última instância, justiça com as próprias mãos, o que eu acho que é inconsistente com a civilização. O tempo das revoluções nos ensinou que elas não dão num bom lugar. A Revolução Francesa desembocou em Napoleão, que era um tirano, em que pese toda a admiração que tinha em torno dele, porque também criou-se um culto político em torno de Napoleão, tá? Na época dele, no século XIX. Criou-se um culto, no começo, criou-se um culto político em torno da figura de Getúlio Vargas, e criou-se um culto político em torno da figura do Lula, tá? Então, antes que você me pergunte, ou antes que você me diga que eu estou simplesmente enquadrando a direita, o lulismo é um culto também, um culto político. Agora, os cultos variam enormemente quanto a se eles são mais benéficos ou mais maléficos para as pessoas. O culto, ele reúne pessoas que ficam justificando as ações do líder do culto, tá? No caso do Lula, isso também acontece. Só que se você comparar o culto lulista com o culto bolsonarista, você vai ver que o culto bolsonarista é extremamente mais deletério, tá, do que o culto lulista. O culto lulista ainda tem valores humanistas nele. E o culto bolsonarista, ele é tipicamente fascista. Tá? Como eu não sou cientista político, talvez a gente possa recorrer a Humberto Eco para qualificar claramente o culto bolsonarista como um culto fascista. Mas eu não vou tratar disso agora, porque o tema é outro. A crítica que o Luiz fez e que eu queria refletir aqui nesse vídeo é a seguinte: eu estou falando item por item, controle do comportamento, controle da informação, controle das emoções, controle do pensamento. Na verdade, porque ele é radial, aí ele vai mostrando seria o pensamento primeiro e depois emoções, tá? Então, a sugestão que ele deu é que, para ser mais didático, eu pudesse falar de todos esses tipos de controle como eles fizessem nas religiões, e aí sim
eu estender o mapa mental e aí falar sobre a utilização política disso. Eu vou seguir a recomendação dele a partir de quando a gente for falar de controle da informação, porque agora, nesse momento, eu já comecei a falar de controle de comportamento, né? E eu já falei de tudo, todos esses detalhes do ponto de vista de um culto religioso. Inclusive, paramos aqui. Então vamos adiante falando de como isso se aplica nos cultos políticos e, em especial, no culto bolsonarista, que é o foco principal dessa nossa conversa aqui, tá certo? E aí, a partir dos próximos, eu vou fazer como ele falou. Eu vou falar, porque eu achei a ideia interessante, fica mais didático. Senão a pessoa até esquece que eu estou falando de um todo, né? Que é o modelo Byte. O modelo Byte que está aqui, ó. O modelo Byte, ou mordido em tradução livre, ele se compõe de 4 elementos. Contextualizado isso, vamos voltar para a promoção da dependência e da obediência. Não sei se vocês viram alguns meses atrás um vídeo do Olavo de Carvalho, se eu achar eu coloco aqui, dizendo para não seguir ideias, mas para seguir o líder. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, não. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. É uma teoria que ele tirou da bunda, né? Praticamente, né? A ideia dele, a ideia filosófica dele é que as ideias são, sei lá, eu não sei nem qual é o raciocínio, que as ideias seriam mais voláteis do que as pessoas, talvez, não sei qual é a ideia dele. A ideia dele, na verdade, é só puxar o saco e promover o Bolsonaro, tá? Porque isso é conveniente para ele. Tá? Daí ele racionaliza, como a gente viu, né? Nós somos racionalizadores. Alguns de nós podemos desenvolver o pensamento como ferramenta, daí sermos racionais, daí existir filosofia de verdade, ciência de verdade, tá certo? E não esse embuste, né, que é Olavo de Carvalho. Mas esse vídeo onde ele diz para não seguir ideias, mas seguir Bolsonaro, é um exemplo claro da ideia de promoção de obediência. Então você não segue os princípios, e aí quando de repente você se dá conta de que aquele líder não está seguindo os princípios que ele mesmo prega, você se afasta daquele grupo. Você precisa seguir o líder cegamente. Não importa o que ele diga ou o que ele faça, né? O vídeo é um exemplo claro disso. Nos cultos, se requeria que se buscasse permissão para decisões centrais, como casar, né, comprar uma propriedade, tá? Porque os cultos dos anos 60 e 70, eles tinham esse controle, inclusive, sobre a sua vida financeira, tá? E inclusive, alguns cultos pentecostais ainda têm esse controle, porque puxam 10% da tua renda, e se você ficar sem grana, você só pode ser alvo de caridade. E aí tem toda uma outra discussão moral a respeito da estrutura religiosa precisar de pobres para poder as pessoas que têm dinheiro sentirem-se bem sendo caridosas. Porque imagina que a renda fosse mais ou menos bem distribuída e ninguém pudesse ser alvo de pena. Seria difícil pra gente, né? Ajude os pobres. E onde é que estão os pobres? Tá? Então, parte da paisagem de qualquer templo religioso é alguém pedindo esmola na porta. Então, por mais belo que seja o templo religioso, ele tem esse elemento de feiura, como se fosse uma gárgula, lembrando as pessoas de que existe aquela condição e aquele poço em que elas podem cair, caso não estejam afinados com a comunidade, porque também tem um pouco disso nos cultos à prosperidade, que Deus gosta da prosperidade. Se você não está bem financeiramente, é porque Deus está te fulminando por alguma razão, né? Então isso aí é a base do culto ao Trump e também a base do culto ao Bolsonaro. Então a ideia é de que os ricos são favorecidos por Deus e os pobres são desfavorecidos por Deus por algum motivo. Talvez até porque eles não são do culto, tá certo? E aí muita gente cai nisso mesmo sendo desfavorecido, porque aí a esperança é a de que aderindo ao culto você
você fica mais igual àquelas pessoas que estão ali organizando a coisa toda lá em cima, né? Essas são as pessoas que têm o dinheiro, tá? Mas no culto bolsonarista a gente vê, por exemplo, e no culto lulista tem a história de em quem votar, né? Que o Lula aponta, né? A história do poste que as pessoas criticam pra caramba. Não que eu tenha nada contra o Haddad, eu votei nele inclusive, né? Mas essa história de ficar indicando não deu muito certo com Dilma. Apesar de ela ser uma pessoa que eu considero que seja honesta, né? E uma pessoa inteligente, inclusive, ela é uma pessoa desarticulada para falar e ela não sabe compor com ninguém. Ou pelo menos não sabia, na época que era presidente. E foi isso que causou a queda dela, além das tempestades de economia que tiveram, né? Que derrubam muitos presidentes. No momento em que a economia bagunça e que as pessoas começam a perder capacidade de poder aquisitivo, né? E a moeda se desvaloriza, as pessoas acham um culpado, apesar de ser um problema sistêmico amplo quase sempre, na maioria das vezes. É um problema sistêmico amplo. Né? Toda essa bagunça econômica que o Bolsonaro está agravando, ele herdou também. Mas aí eu não seria tão taxativo como eu vejo o Ciro fazer. Eu gosto do Ciro, gosto das ideias dele, votei nele no primeiro turno, votei no Haddad no segundo para salvar o Brasil do fascismo, que eu já tinha como prever que isso aconteceria de alguma maneira, mas eu não acho que seja uma boa ideia você votar em quem o líder aponta. Eu acho que é importante saber quem é o candidato, o que ele fez, embora isso tudo possa ser fabricado, como a gente vai ver daqui a pouco, em controle da informação, tá? Mas aí, você tem um presidente ditando qual medicamento tomar para combater o coronavírus, né? E também quais são os alvos das redes sociais que você tem que atacar. Boa parte das pessoas que sofrem ataques durante o governo Bolsonaro, esses ataques eles são puxados por pessoas, tá? E eles são aumentados exponencialmente com robôs, que são programas de internet que pegam aquela mesma mensagem e replicam inúmeras vezes. Então tem sempre alguém que tem uma prima que tomou cloroquina e ficou bom, por exemplo, para não ficar só na história do ataque, né? Termina sendo uma mensagem repetida e difundida milhares de vezes, como no culto nazista, e o Goebbels, que era o chefe da propaganda no tempo do Hitler, ele exprimia isso naquela famosa frase, quando uma mentira é repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então aí é que está a permissão, né? Que você tem que ser obediente e você tem que pedir permissão. Com relação à alimentação, né? Nem todos os critérios, nem todos esses critérios que eu estou falando, tá? E eles não são exaustivos, na verdade, eles são exemplos, tá? De controle do comportamento, precisam estar presentes para a gente considerar o bolsonarismo um culto, ou considerar uma organização política um culto político, tá? Mas simbolicamente a ideia de coxinha e mortadela, né, são alusões a seitas políticas diferentes. No caso, mortadela seria a seita lulista, coxinha seria a seita bolsonarista, mas são definidas no espelho do inimigo, tal como os muçulmanos medievais, que consistiam na civilização mais avançada da Idade Média, tá? A chamada Islamic Golden Age, né, a Era de Ouro Islâmica. Eles, de lá para cá, na medida que foram perdendo guerras, eles foram também se moldando à imagem do inimigo. Isso acontece bastante. Alguém começa a te atacar, você perde uma determinada contenda, e aí você começa a se definir pelo que o inimigo diz a seu respeito, porque ele venceu a guerra. Isso talvez até tenha a ver com o fato de que, normalmente, o inimigo é visto como... o vencedor é visto como modelo. Tanto por quem venceu a guerra junto, e como aliado, como por quem perdeu a guerra e, portanto, é inimigo. Mas como ele muitas vezes é capturado como escravo, isso no tempo antigo, falando do tempo antigo, tá certo? Ou muitas vezes ele fica numa posição de subserviência, como no imperialismo moderno, né? Você olha para os Estados Unidos com uma certa... né? Você vê uma coisa brega pra caramba, mas você diz, puxa, os americanos são melhores. E a isso o teatrólogo Nelson Rodrigues chamou de síndrome de vira-lata.